Bom, então vamos dar seguimento aí no estudo do livro de Mateus, que a gente estudou os primeiros 4 capítulos, né? E a gente encerrou quando Jesus, é, ao convocar os seus primeiros discípulos e ao perceber que estava juntando uma multidão atrás dele, de acordo com os milagres que ele estava fazendo, e aí ele vê que a multidão se reuniu e ele vai começar aí a pregação, né? E aí a Bíblia diz que ele vai começar, aquilo que a gente já falou semana passada, ele vai começar a pregar as boas novas. Ele não vai pregar nada de... Ele não vai dizer que o que é importante é milagre, né? Ele vai pregar as boas novas, como eu já tinha falado. E aí é quando vai começar o famoso, né, o conhecido, o tão citado Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Um momento de continuidade, assim, talvez o maior, o mais longo dos ensinamentos de Jesus de uma forma contínua, em que ele sobe ao monte e os seus discípulos se aproximam dele, e aí ele vai começar a ensinar os discípulos quais seriam as condutas corretas dessa nova aliança, desses descendentes de Jesus. E aí é quando ele começa a falar dessas bem-aventuranças, né, das famosas bem-aventuranças, em que ele vai de uma forma bem resumida, ele vai nos explicar que bem-aventurados, ou seja, como são felizes aqueles que se diminuem como pessoas para que eles possam crescer no conhecimento de Jesus, possam crescer através do Espírito de Jesus crescendo, do Espírito Santo, né, crescendo dentro deles. Aqui, quando eu digo Espírito Santo, não propriamente o Espírito Santo que desceu em Pentecostes, mas o Espírito que já movia a vida das pessoas por estarem convertidas e se apoiando numa nova verdade, num novo conhecimento. E que essas pessoas são muito felizes, pois receberão o céu como herança. Aí todos vocês leram aí que bem-aventurados os humildes, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Então, Cristo começa a dizer que são bem-aventurados aqueles que praticam essas obras decorrentes do amor, do novo entendimento, pois receberão recompensas que não são restritas a esta terra, né? A este mundo. E aí, no final dessas bem-aventuranças, ele começa a falar que bem-aventurados são os cristãos quando sofrem por amor a Cristo, quando são perseguidos por amor a Cristo, quando são perseguidos em razão da palavra, em razão do cristianismo, porque isso também vai gerar bastante recompensa do ponto de vista da eternidade, né? O capítulo 5, verso 11, vai dizer: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Aqui Jesus já está anunciando para os seus discípulos, especificamente aqui falando em relação aos 12, que, lembrando aqui que a gente falou, Mateus, ele não se preocupa em escrever isso aqui numa coerência temporal muito clara. Numa coerência temporal muito... Ele não se preocupa em fazer isso exatamente numa sequência. Você vê que antes ele fala que Jesus chamou 4 discípulos, né? Simão, Tiago, cadê? Simão, André, Tiago e João, certo? Chamou esses 4 discípulos. Aí logo depois ele começa a pregar para os 12 discípulos. Ou seja, lembra que eu falei que Mateus não está preocupado com isso aqui. Mateus está preocupado só em validar, em apresentar Jesus como Messias para os judeus. E aí ele começa a falar essas obras aí, essas ordenanças. E aí ele fala, né, que ele fala aos discípulos assim: olha, vocês vão me seguir, aqui já está falando para os 12, mas não pensem que vocês vão ter uma vida de mansidão, uma vida, né, um mar de rosas, tal. Muito pelo contrário, vocês vão ser muito perseguidos. E você vê que a gente está começando aqui nesse primeiro capítulo de hoje falando sobre isso, nós vamos finalizar falando sobre isso também. Como vocês, por amor a Cristo, por amor a esse evangelho, serão perseguidos, porém, saibam que essas perseguições vão gerar para vocês um galardão muito grande nos céus. Se vocês enfrentarem tudo isso por amor ao meu nome e não desistirem até o final, vocês vão receber um galardão muito grande nos céus.
Depois disso, Jesus vai falar sobre a gente ser sal na terra e luz no mundo. O que ele quer dizer com isso aí? Essa parte a partir do verso 13 aí, né? O sal é quem dá sabor à comida. E aí Jesus faz uma metáfora aí em relação à comida, como se nós é que damos o tempero do mundo e nós, através das nossas palavras, poderemos temperar e dar sabor à vida de muitas pessoas, ao levarmos aquilo que ele nos dá. Então ele fala assim, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora. Ou seja, ele fala que aquilo que nós recebemos dele, que estamos recebendo dele, que os discípulos estão recebendo dele, que se aplica a nós. Se a gente não levar para dar sabor, não servir para dar sabor à nossa vida e à vida das pessoas, de nada isso aí vale. E depois ele faz uma comparação com a questão da luz. Ele fala assim, nenhuma cidade pode ser escondida no topo de um monte, porque todo mundo enxerga a luz dessa cidade. E ninguém acende um candeeiro e bota ele embaixo de uma vasilha. Você acende o candeeiro e pega uma bacia e cobre para ninguém ver. Você pega esse candeeiro e bota no local mais alto para que todos vejam a sua luz. Assim devemos ser nós cristãos. Desde os discípulos a quem ele fala, a todos nós, desde os apóstolos a quem ele fala, a todos nós que somos descendentes aí, né, da fé, que a luz que a gente recebe de Jesus pelo conhecimento não deve ficar escondida embaixo de uma vasilha. Essa luz tem que ser vista pelo mundo, porque isso iluminará a vida de muitas pessoas. Isso permitirá que muitas pessoas enxerguem algo que elas não estavam enxergando, porque estavam no escuro. Quando a gente apresenta a maravilhosa luz de Jesus, a gente permite que eles enxerguem coisas que não estavam enxergando. E aí, no final dessa parte aí, se vocês não derem aqui um comentário, né? Não é da Bíblia, mas se a gente não der sabor à vida das pessoas e não facilitar a visão delas, utilizando as palavras que Jesus nos fez conhecer, cadê? Perdi aqui. Isso não serve de nada. E ele finaliza essa metáfora quando ele fala assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, o objetivo central de tudo isso sempre deve ser a glória de Deus. O objetivo central não é parecer melhor do que os outros, o objetivo central não é parecer que a gente tem privilégios em relação aos outros. O objetivo é, assim como em nossa vida a gente quer glorificar a Deus com esse entendimento, aí Jesus fala assim, olha, que as pessoas vejam em vocês essa luz, ou seja, a luz de vocês clareiem as boas obras de vocês para que elas sejam vistas, e assim as pessoas olhem para você e glorifiquem a Deus pelas obras que elas veem na sua vida. Portanto, a gente não pode ser uma luz apagada, a gente tem que ser uma luz que as pessoas vejam, percebam a diferença, desejem esse mesmo entendimento e glorifiquem a Deus por esse motivo. Nosso entendimento, como todas as demais coisas, como todas as demais coisas, deve estar sempre tendo como foco glorificar o Pai que está nos céus. Certo? Depois, Jesus fala aí sobre uma coisa muito interessante, que é a questão da lei, que é uma coisa até hoje bastante comentada, né? Em que ele fala assim, não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Então, o fato de Jesus ter vindo para perdão dos nossos pecados, não significa que a lei foi anulada. Na verdade, Jesus é o cumprimento de toda a lei. Toda a lei cerimonial, a lei moral e a lei civil, ela, na verdade, Jesus cumpre todas elas. Sendo que a lei moral, que são os nossos costumes como cristãos, essas são mantidas, porque essas se resumem, né, vamos dizer assim, em 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, na verdade, Jesus cumpre a lei de forma que as exigências da lei para que houvesse pagamento pelos pecados, em relação àqueles que receberam o sacrifício de Cristo, essas exigências são cumpridas por Jesus. Isso não quer dizer que essa lei foi abolida, que a gente não precisa mais olhar para ela. Tá? Então, Jesus mostra que a lei não é anulada com a sua vinda, mas, na verdade, ela é cumprida. O propósito da lei se consuma com o sacrifício de Jesus. E aí, quando ele fala que ele veio para cumprir. Nessa época, ele ainda não tinha cumprido, porque ele não tinha morrido, mas veio com esse objetivo.
Então, o que a gente conclui aí, o que eu concluo pelo menos, é que a prática da justiça ela sempre deve ser buscada pelos cristãos, pois ele vai dizer assim, verso 20, pois eu lhes digo, se a justiça de vocês não for muito superior dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ou seja, ele faz aqui, mais uma vez um contraponto, como ele vai fazer várias vezes nesse Sermão do Monte, com os fariseus. Os fariseus eram aqueles líderes dos judeus, dos hebreus, que se gabavam de ser cumpridores da lei, porém não tinham justiça. Então, eles falam assim, olha, se a justiça de vocês não for muito maior do que a dos fariseus, de forma alguma vocês entrarão no céu. Porque a justiça da lei se cumpre em Jesus. Quer dizer, a lei se cumpre em Jesus, mas é necessário que a gente viva uma vida justa, porque só assim a gente vai ser, como ele fala antes aí, né? Aqueles que praticam a justiça são os maiores, são chamados de maiores no reino dos céus, e aqueles que não têm uma justiça muito maior do que os fariseus, de forma alguma entrarão no reino dos céus. Portanto, Jesus cumpre as exigências da lei, mas não nos exime da necessidade de buscar a prática de uma vida em justiça. Quando nós chegarmos antes de estudar o livro de Hebreus, isso vai ficar bem mais claro, na verdade. Deixa eu ver aqui. Lembrando também que não é, o objetivo dessa justiça, da não abolição da lei, tem que ficar claro para nós que esse objetivo não é que o meu cumprimento da lei me faça merecedor de entrar no céu. Mas é porque se eu tento buscar uma vida de justiça, ou seja, cumprindo a lei moral de Deus, né, cujo caráter é imutável, se eu cumpro isso, é um sinal de que eu entendi a mensagem da cruz e estou vivendo de acordo com ela. Ou seja, a prática do amor, a prática da justiça, a prática da preocupação com os mais necessitados, a prática de uma retidão moral, essas coisas têm que ser, são necessárias para quem realmente entendeu a mensagem da cruz. Quem entendeu tem que viver assim, não existe outro caminho. Não é por obrigação, é porque quem entendeu deseja viver dessa forma. Ou seja, a lei não é abolida. O propósito dela é cumprido em Jesus, mas ela não é abolida porque a gente precisa continuar vivendo em justiça. Deu para entender? Eu fui e voltei várias vezes, mas para ser bem claro. Ninguém comenta nada? Beleza. João vai falar? Ok. Tudo ok. Você que João Pode dar continuidade. Bom, aí depois Jesus vai falar para a gente de algumas práticas bem corriqueiras e rotineiras aqui. Inclusive, ele vai mudar, a partir de agora aí, o entendimento de algumas coisas da antiga lei, né? Vamos dizer, ele começa a falar sobre o homicídio. Ele fala assim, vocês ouviram, não matarás. E aí talvez as pessoas entendessem que matar fosse apenas matar, que homicídio fosse apenas matar, né? Pegar um revólver e atirar em alguém. E aí ele fala que alguém que trate seu irmão sem motivo, trate mal seu irmão, amaldiçoe seu irmão, isso é como se fosse um homicídio, porque você mata a comunhão que você tem com ele. Então, a punição que você recebe por esse homicídio se equivale, nas palavras de Jesus, à punição de quem comete um homicídio propriamente dito, certo? Ou seja, o homicídio vai muito além de matar alguém. O maltrato a seu irmão é digno da mesma punição. Aí depois ele vai contar uma parábola, né? Ele vai dizer assim, se você estiver indo entregar um sacrifício no altar, mas tiver uma coisa para resolver com seu irmão, deixe seu sacrifício lá, volte, resolva com seu irmão e depois entregue seu sacrifício. No meu entendimento, o que Jesus quer dizer com isso é falar assim, olha, o seu sacrifício no altar, o seu animal que você entrega, o holocausto, seja lá o que for, ele não tem validade se você não se corrigir interiormente. Se a sua justiça não for praticada, se você não se reconciliar com seu irmão, se você não praticar a comunhão, não adianta o sacrifício que você comete. Aí eu lembro de quando quando o autor de Hebreus, né, fala lá aos Hebreus que esse sacrifício só tem a capacidade de tornar o homem puro externamente, justamente por isso. O cara chega lá, faz o sacrifício, já está resolvido, mas se o coração dele não mudou, nada adianta. Nós estamos lendo aí nos cultos domésticos de Provérbios, né? Aquela passagem que a mulher fala assim, ó, já fiz meus sacrifícios lá,
e agora meu marido está viajando, eu saí para encontrar o jovem aí, porque tá tudo bem, fiz meu sacrifício e tal, como se tivesse tudo pago. Ou seja, não tem nenhum significado central na vida da pessoa se ela não tiver uma mudança realmente da sua índole, né? Depois ele vai falar sobre o adultério. Aí ele vai ensinar para a gente que o adultério, se ocorre em pensamento, também é adultério. Nós não devemos cobiçar. Lá nos 10 mandamentos fala que a gente não deve, não fala só que a gente não deve se relacionar com a mulher do próximo, fala que a gente não deve cobiçar. Então, se a gente deseja uma mulher que não é nossa em pensamento, isso já é adultério. Eu acho que você não tem muito o que acrescentar em relação a isso aí. Aí ele fala sobre a questão de... Estão ouvindo? Ou falhou? Cortando um pouquinho, mas voltou ao normal. Aí ele fala sobre o fato assim, se o seu olho direito te fizer pecar, arranque-o. Se a sua mão direita te fizer pecar, corte. Porque é melhor que você entre sem uma mão ou sem um olho no céu do que o seu corpo inteiro ir para o inferno. É óbvio que Jesus não está falando de forma literal. Nós nunca vimos ninguém fazer isso na Bíblia, cortar a mão de propósito. O que ele está dizendo aqui, na verdade, mais uma vez, é uma figura de linguagem, né, que ele está utilizando, no sentido de que o que te faz pecar, corte pela raiz. Ou seja, se o que me faz pecar é o meu WhatsApp, que eu fico vendo portaria, corte isso, porque... Travando. Não, foi dele. Estava travando. Então, eu entendo que Jesus não está dizendo para você cortar a sua mão literalmente ou arrancar o seu olho. E sim... Está travando muito, é? Tá. Tá travando. Eu acho que é sua internet aí, eu acho que ela tá travando. Não tava assim não antes, não. Nos outros não tava não. Hoje tá mais assim. Melhorou ou não? Pode continuar, Beth, pode continuar. Está dando para ouvir agora, quando eu falo uma frase mais longa? Então, eu entendo que Jesus, obviamente, não estava falando para a gente cortar a mão ou arrancar o olho literalmente, sim uma forma figurada de que aquilo que você percebe que está te atraindo para o pecado, corte pela raiz. Porque se você deixar achando que pode controlar, vai chegar uma hora que, quando você menos perceber, a sua mão já pegou o que não era para pegar, o seu olho já olhou o que não era para olhar e você já acabou pecando. E quanto mais você se mergulha no pecado, menor vai ser o controle que você vai ter progressivamente. Então, corte para que ela não te leve mais ao pecado. É como eu falo, o cara que está traindo a sua esposa, muitas vezes ele começou com vendo pornografia no WhatsApp, por exemplo, recebendo os grupos de WhatsApp. Se ele tivesse arrancado essa mão direita, que era o grupo do WhatsApp que ele via porcaria, não seria induzido a ter um desejo impuro com outra pessoa, por exemplo. Entendeu? Então, eu acho que esse é o entendimento que eu quero dizer. Se tem uma prática que você faz, que, por exemplo, ter WhatsApp não é pecado. Mas a depender do que você esteja vendo no WhatsApp, vai te induzir ao pecado. Então, corte isso antes que cause o seu pecado. E que você perca o controle disso. Certo? Depois Jesus Cristo fala sobre a Ok. Hã? Alguém falou alguma coisa? Tá bom, então. Depois Jesus fala sobre o divórcio, né? Que ele apresenta aí uma das condições que a Bíblia apresenta sobre a possibilidade do divórcio, seria a imoralidade sexual. Nesse caso aí, embora exista uma possibilidade teórica de que o livro de Mateus tenha sido escrito em hebraico, o Novo Testamento como um todo foi escrito em grego, e a original grego para isso seria a palavra porneia, né, que é um termo genérico que pode ser utilizado, que pode ser empregado de forma genérica para a imoralidade sexual. Tá? Essa é uma das condições em que a Bíblia
autoriza, vamos dizer assim, o divórcio no meio cristão. Caso contrário, você deve lutar para corrigir e manter o seu casamento a qualquer custo, mas com imoralidade sexual é uma das coisas em que a Bíblia permite que o divórcio ocorra. Tá? No caso, as outras duas condições, né, são três condições, basicamente, que a Bíblia autoriza o divórcio. Imoralidade sexual, abandono do casamento, abandono do lar, ou viuvez. Então, que na verdade permite um novo casamento, né? Vamos lá, continuando. Aí depois a gente vai falar sobre os juramentos, em que a gente não deve condicionar as nossas palavras a coisas que não são nossas. Aí ele vai usar um exemplo assim: você não pode jurar pela terra que você pisa porque ela não é sua. Você não pode jurar por Israel porque Israel é terra de Deus. Você não pode jurar nem pela sua cabeça porque você não sabe nem, você não consegue nem mudar a cor do seu cabelo. Nada disso pertence a você. Portanto, não jure por coisas que não pertencem. Está cortando? Tá travando demais, Décio. Peraí, eu vou tentar reiniciar. Eu vou encerrar a reunião e começar outra, porque tá. Certo? Então, deu para ouvir a parte de divórcio? Acho que foi a última coisa que eu falei. Ô, Décio, a gente estava falando isso, que eu queria que eu ouvi de novo essa questão do divórcio aí, se você puder dar mais uma pincelada aí. Tá. Em relação ao divórcio, é um tema bastante discutido até hoje em dia, assim, mas na lei, na ideia inicial do casamento, o divórcio não era um plano. O casamento era um casamento para ser um casamento eterno. Mas aí Moisés autorizou, né, por orientação de Deus, que a certidão de divórcio fosse concedida em algumas situações. Na verdade, Moisés não define todas, mas no Velho Testamento são acrescentadas demais situações. E, em geral, nós temos três situações que autorizam o divórcio e o novo casamento na Bíblia, vamos dizer assim. Esse assunto, pessoal, é um assunto bastante controverso, tá? Tem gente que acha que não autoriza novo casamento para algumas situações, tem gente que acha que sim e tal. Eu vou dizer a forma como eu entendo e como eu acho que a Escritura fala. As três situações em que a Bíblia fala que o divórcio seria permitido, que o novo casamento, né, seria permitido, seria que o divórcio pode ser concedido em imoralidade sexual. E como eu falei, a palavra que Jesus utiliza para falar isso aí do grego é porneia, que é um termo genérico para imoralidade sexual. Então, com isso eu entendo que qualquer distúrbio sexual do casamento que não seja da forma como deveria ser, vou dar um exemplo. Criança ouvir, mas a gente tem que falar, né? Essa parte do casamento, ela é a obrigação do marido com a mulher e da mulher com o marido. Lá em Coríntios 7 fala isso. Mulher, dê ao seu marido o que é devido. Marido, dê à sua mulher o que é devido. Então, se isso não existe no casamento, por exemplo, ontem eu estava conversando com um pastor a respeito de uma pessoa de outra cidade aí e tal, que ele estava falando sobre isso, né? Ele disse que eu soube de um caso uma vez que a pessoa ficou mais de, sei lá, 7 anos sem acontecer isso no casamento. Eu entendo como moralidade sexual. Sim, amor, não precisa dar detalhes, não. Não, sim, eu tô falando. Sim, não precisa dar detalhes, não. Então, imoralidade sexual eu entendo como qualquer desvio da conduta sexual do casal, porque é um termo genérico, o termo porneia. Tá? Existe um outro termo grego, que é o termo moiché, que é um termo mais específico de adultério, mas aqui o termo usado nesse caso aqui é porneia. Então, a imoralidade sexual, a segunda questão que autoriza é o abandono do casamento, né? Em que se um dos cônjuges desiste do casamento, né? Em especial se isso for porque o cônjuge abandonado priorizar o serviço da palavra de Deus, ou serviço a Deus, Paulo diz que a parte abandonada não está sujeita à servidão do casamento mais. Tá? O que eu não quero dizer com isso? Eu não quero dizer com isso que
Por exemplo, o serviço da igreja deve ser maior do que o serviço do casamento. Certa vez eu vi uma coisa dizer assim, ó, essa ordem, Deus, família, igreja. Qualquer coisa que saia dessa ordem está errado. Certo? Nada é acima de Deus, mas a igreja não pode tomar o espaço da minha família. O primeiro ministério é a família. O primeiro ministério é a família. Até que Paulo fala, quem não cuida da sua família, como é que vai cuidar da igreja? E a terceira situação, não de divórcio, mas em que há permissão para um novo casamento, é a situação de viuvez. Certo? Quando algum dos cônjuges morre e o outro está liberado para se casar novamente. Então, aí a gente vai falar sobre o divórcio. A gente vai ver depois nos evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, que essa questão ela é explicada com mais detalhes em alguns outros livros. E aí a gente entende, por exemplo, que essa pergunta é feita no contexto em que os fariseus querem testar Jesus. Eles querem provocar Jesus com essa pergunta. Depois a gente vai ver esse outro momento. Aí Jesus responde dessa forma. Depois do divórcio, Jesus vai falar sobre duas coisas que são muito parecidas no contexto aí, que é condenando a vingança ou a justiça com as próprias mãos, vamos dizer assim, a própria justiça, e sugerindo e enaltecendo a necessidade de amar os seus inimigos. Quando ele vai dizer aí que amar quem te ama, amar quem é bom com você, não tem nenhum tipo de problema. Até os publicanos fazem isso. Mas quando você ama a quem te ofende, aí demonstra uma compaixão diferente. Demonstra um amor verdadeiro, uma preocupação com seu irmão. E se você amar seu pai e sua mãe porque eles deram tudo, isso aí não é bem amor, né? É justiça. Você está sendo correspondente ao que recebeu. Isso aí até os publicanos fazem. Jesus nos chama para ser diferentes, é ser a mais do que isso. É você amar aqueles que te perseguem. Você orar por aqueles que te amaldiçoam. Porque você não pode agir com eles como ele age com vocês. Certo? Então, se você quer que Deus te ame e te perdoe, sendo você um infiel, então você precisa amar e perdoar aqueles que são infiéis com você também. Daqui a pouco a gente vai ver na oração do Pai Nosso como fala sobre isso. E isso também você tem que entender que Jesus não nos amou porque nós somos bons, porque nós somos bonitinhos, porque ele ama em resposta a nossas atitudes. Na verdade, é o contrário. Ele nos ama sendo impuros e nós é que o amamos porque ele nos amou primeiro. Mas o amor de Jesus ele é incondicional por nós. O amor de Deus por nós é incondicional. Tá? Ele ama, como Paulo escreve lá, né, aos Romanos, ele se entregou por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então, isso que Jesus fala aqui, ele não só fala, ele faz. Ele nos amou sem que a gente merecesse. Ele não fez nada porque a gente merecia. Porque se fosse, seria justiça, não seria amor. Né? Se eu merecer uma coisa e alguém me der, se eu fiz um trabalho para você e você me pagou, você não foi generoso comigo, você foi justo. Você me deu o que é devido. Agora, se você me deu uma caridade sem que eu tivesse feito nada com você, só porque você achou que deveria me ajudar, aí é amor. Ou pior, se eu tratei você mal e você me respondeu com bem, isso é amor. É isso que Jesus nos chama a fazer. Certo? Então, devemos amar a todos e não praticar a justiça por nossa própria convicção, e sim aguardar a justiça de Deus, visto que nós não somos, nem temos condições de fazer justiça, porque não somos, por nossa conta, justos. Tranquilo? Capítulo 5 aí, algum comentário? Não? Ok. Vamos lá, capítulo 6. Capítulo 6, Jesus começa chamando a atenção da diferença que nós temos que ter com os fariseus no sentido da caridade. Ele começa falando da caridade. Quando você agir por amor ou por caridade, ou ajudar os necessitados, você não deve fazer isso anunciando com trombetas para que os outros vejam. Não, então eu vou ajudar uma família que é necessitada e vou publicar no meu Instagram. Ó, pessoal, ajudei a família, tal, não sei o quê. Como é que ele explica isso? Fala assim, ó, se você está fazendo isso, é porque o seu objetivo não é praticar amor puramente. O seu objetivo é
que os outros vejam que você está praticando amor. Então, quando você faz isso, você recebe recompensa. Só que você recebe recompensa dos homens aqui na terra. E essa recompensa é a sua plena recompensa. Tudo que você tem que receber de recompensa, você recebe aqui. Porque você fez visando a atenção, a recompensa daqueles que estão aqui. Então, o que ele nos fala assim, ó, quando você fizer essas coisas, não façam para que os outros vejam. Não faça esperando elogios. Não faça esperando reconhecimento. Faça porque você quer fazer por amor. Aí ele chama de hipócritas aqueles que fazem dessa forma, né? E aí ele vai falar disso aí no capítulo 6 sobre caridade. Não saiba a sua mão de esquerda o que a direita está fazendo, né? Ele vai falar disso aí, nesse mesmo cenário, nesse mesmo contexto, ele vai falar sobre caridade. Não façam caridade para que os outros vejam. Façam caridade, mas não façam para que os outros vejam. Façam porque você quer cuidar do seu irmão. E saiba que a caridade não Ele fala isso acerca do jejum. Quando você jejuar, não jejue para que os outros vejam que você está jejuando. Não fique com a cara feia, como quem está morrendo. Né? Não sei se algum de vocês já ouviu isso de alguém perto, tipo assim, mas é tão difícil ser servo do Senhor. É tão difícil, a situação é tão complicada, é tão sofrido, adorado. Então, assim, esse tipo de coisa traz recompensa ou traz peninha daqueles que estão aqui, de nós aqui, fracos. Né? E se você busca essa recompensa, é essa recompensa que você vai ter. Só que ela não te vale nada em eternidade, ela só te vale para essa terra, para esse mundo. E ele fala... O ajuntamento de ouro. Não, e aí ele fala isso sobre dar esmola, ou seja, caridade, ele fala isso sobre jejum e fala isso sobre oração. Ele fala, quando você orar, não precisa anunciar por aí que você está orando, não sei Tipo o quê, quando vai no monte. Eu vou no monte. Vamos no monte comigo, porque lá Deus responde. Mas ele fala assim, quando você for orar, entra no seu quarto aí ninguém precisa saber, a oração é a relação sua com Deus. Então quer dizer que está errado orar em grupo? Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que você não precisa mostrar que está orando. Você não precisa chamar a atenção que está orando. Certo? A sua oração, ela precisa ser ouvida por Deus. E Deus te ouve em pensamento. Ele sabe o que você vai dizer antes de você falar. Outra coisa também, que muitas pessoas oram em grupo e oram com aquela eloquência, com aquelas palavras diferentes. Não tem necessidade disso. Deus sabe o que você está pensando e som do seu coração. Ele entende mesmo que você não saiba falar bonito. Do jeito que você estiver conversando com alguém, você pode conversar com Deus em oração, que ele vai entender melhor do que qualquer pessoa. Isso é uma coisa curiosa, porque quando você pega uma pessoa nova convertida, especialmente uma pessoa às vezes mais velha, que não está tão, sei lá, ou uma pessoa mais humilde, que não tem conhecimento linguístico muito grande, aí o cara chega na igreja, começa a ir para a igreja, né? Começa a frequentar. Você pega lá, Carla, um Lozão da vida. Lozão se converteu, vai para a igreja. Aí Lozão fala assim, não, o pessoal fala que eu tenho que orar, eu tenho que orar. Aí eu vou para a igreja, aí Lozão vai para a igreja, chega na igreja, ele vai ouvir o pregador orando. Aí o pregador diz assim, magnânimo e sublime Deus da eternidade, tão maravilhosos e tão longínquo é a nossa esperança naquilo que no porvir do Senhor. Aí o Lozão vai olhar e vai dizer assim, rapaz, se oração é isso aí, você falar com Deus, não. Eu nunca vou conseguir falar com Deus, porque eu não faço ideia do que esse cara está falando. Então, às vezes, a gente vê isso acontecer. As pessoas, para parecer mais santo, ou mais próximo de Deus, ou mais, sei lá, começam a usar umas palavras que às vezes não edificam a igreja e muitas vezes nem ele sabe o que ele está falando. Né? Eu tenho um colega que ele chegou para mim e falou assim, eu tenho tanta vontade de orar como vocês oram. Aí eu perguntei por quê ele não conseguia. Ele falou assim, é porque eu não consigo conversar com Deus como vocês conversam. Eu oro do jeito que eu aprendi a orar, do jeito que os meus pais me ensinaram, que o que está na Bíblia. Aí eu falei assim, mas o que eu oro é como eu estou conversando com você aqui. Eu falo com Deus o que eu estou sentindo. Eu falo com Deus o que ele sonda o meu coração, ele me conhece.
converso com Deus, da mesma forma que eu tô conversando com você. Aí ele falou assim, aquelas coisas que as pessoas oram assim, começa a chorar e começa a falar e tem um monte de palavra bonita. Aí eu falei assim, eu não tenho um monte de palavra bonita. Eu choro, realmente, eu choro bastante quando eu tô falando com Deus, mas é porque tem coisas que só Ele sabe e eles são do coração e o Espírito Santo interpreta. Aí ele falou assim, eu vou tentar falar com Deus assim, do jeito que você tá falando, mas é estranho eu falar assim no meu quarto, sem ninguém estar ouvindo. Eu falei, mas Deus está ali ouvindo. Ou seja, ele foi ensinado só a falar as mesmas coisas, sempre, e a gente precisa entender que falar com Deus é como a gente está conversando aqui agora. Deus é o nosso melhor amigo e a gente precisa ter essa liberdade de conversar com ele, porque mesmo que você não chegue e fale assim, ó Deus, eu tô sentindo isso, 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 ele sabe o que você tá sentindo, mas ele quer ouvir de você o que você tá sentindo. Vale lembrar, assim, é necessária uma reverência a Deus. Isso é necessário. Isso não quer dizer que você precisa formalizar o acesso a Deus de uma forma que como se tivesse, sei lá, como se ele fosse inacessível de uma forma simples, né? Ô, Décio, voltando aqui um pouquinho ao jejum, Beto fez uma pergunta aqui. Eu tenho duas situações. A pergunta de Beto e contar um caso que aconteceu, né? Uma missionária, uma vez ela falou assim, Deus me chamou, cara, para me fazer um jejum. O jejum de Daniel. Começou frutas, verduras, né? Eu falei, bicho, que bacana, tá? Ah, Deus tem algo. Parou, Décio? Minha mãe escreveu que parou tudo, eu tô ouvindo. Parou aí, mãe? Não, beleza. Vai, Carla. Beleza? Tá travando, não tá? Ou é só pra mim? Não tá escutando. É a sua. Tá, segue. Aí, nisso, ela pegou e falou que Deus tinha chamado ela para fazer isso, entendeu, Décio? E os demais. Aí eu falei, vixe, que legal, é bom isso, tipo assim, né? Ela falou assim, e é bom que já vai ajudar no meu regime. Isso também vai, eu vou me esforçar mais, porque já vai... Você vai ajudar que eu vou poder emagrecer com isso. Aí na hora eu falei, oh, meu Deus, já anulou tudo. Aí ela emagrece no jejum dos 40 dias, depois dos 40 dias ela engorda o dobro. Aí a pergunta foi Deus que chamou para fazer esse jejum? Eu falei, eu vou fazer porque eu já vou aproveitar e já vou fazer o meu regime. Desse jeito, sabe? Eu falei, meu Deus. Outra situação. Beto pergunta. Oi? Engordou o dobro, só por causa disso. Beto perguntou aqui, Décio, quem pode responder melhor. Talvez é uma dúvida geral. Consagração e jejum é a mesma coisa? Eu considero que sim. Eu acho que sim. Na verdade é o seguinte, como é que eu entendo? A Bíblia explica o jejum como tendo o objetivo de mortificar a sua carne. Eu não quero aqui desconstruir a ideia de ninguém, não quero dizer que jejum para alcançar alguma coisa seja errado. Eu particularmente entendo o jejum como mortificação da sua carne. O jejum tem por objetivo fazer que o Espírito Santo que habita em mim seja superior à carne que tenta me governar. Então, quando eu faço o jejum, eu mortifico a minha carne, eu busco o que é mais proveniente do Espírito. Quando eu sinto fome, eu me lembro do porquê eu estou jejuando. Eu acho que isso mortifica a minha carne. Lá em Isaías 58 tem um texto muito bom sobre jejum, que Deus, através de Isaías, diz assim, em outras palavras, né? De que vale o jejum de vocês, de comida e tal, se vocês continuam fazendo as mesmas coisas? Se vocês não modificam os seus atos, se vocês não deixam de fazer as coisas impuras. Esse jejum não vale de nada. Então, o jejum, na verdade, é uma correção espiritual através da mortificação da carne. Eu entendo assim. Eu acho que quando se fala de consagração, se fala a respeito de você condicionar alguma coisa. Eu vou consagrar o jejum aqui no domingo em prol
de que Deus atenda o clamor da nação contra o coronavírus, como foi feito aí há uns 15 dias atrás. É uma consagração por um objetivo. Posso entender errado, né? Mas eu entendo dessa forma. E como eu repito aqui, não estou dizendo que eu acho que é errado você consagrar um certo ato ao jejum, mas que o objetivo central do jejum na Bíblia não é esse. Jesus, quando jejuou no deserto, não tinha por objetivo conseguir alguma coisa. Tá? E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem muita facilidade, por exemplo, em criticar os católicos que fazem promessas para conseguir alguma coisa, sendo que às vezes a gente faz jejum só com o objetivo de tentar manipular a vontade de Deus. Isso a gente tem que ter muito cuidado. Eu posso fazer o jejum, eu posso desejar que Deus faça alguma coisa, mas eu tenho que entender que isso não é exigência de Deus. Deus faz se Ele quiser. E às vezes o jejum por alguma coisa te prepara para receber essa coisa ou te prepara para não receber essa coisa que você está pedindo. Porque você, quando faz jejum, fortalece o espírito e enfraquece a carne. Foi o que a gente falou semana passada, né? A respeito do jejum. E o jejum pode ser assim, Deus coloca o desejo no seu coração para jejuar tal coisa, como o Décio falou, para ele te preparar para você receber aquilo. Porque talvez, mesmo que você queira alguma coisa, você não está preparado o suficiente para receber aquilo. Deu para responder, Beto? Beleza. Só em relação a esses textos aí, só mais uma curiosidade que eu queria né, chamar a atenção assim. Veja que os textos dizem assim, ó, eles não dizem assim, se um dia vocês forem orar, se um dia vocês forem jejuar, se um dia vocês forem fazer caridade. Ele não fala assim, na eventualidade de vocês fazerem essas coisas. O texto diz assim, quando vocês fizerem isso, ou seja, nós entendemos que essa não é uma exceção, essa deve ser a regra da vida do cristão. Jejuar, orar e praticar o bem com os necessitados deve ser a regra do cristão. Não é uma exceção à regra. Então, assim, na hora que vocês estiverem orando, eu entendo o quê? Que vocês oram sempre. E quando forem orar, toda vez que vocês forem orar, não querem que os outros vejam como você é santo porque está orando. Então, dar esmolas, praticar caridade, orar e jejuar são coisas que devem fazer parte da rotina frequente, da rotina diária do cristão. Especialmente a oração, né? A mais frequente de todas elas, sem dúvida. Muitas vezes a gente deixa de dar esmola, a gente deixa de ajudar alguém porque sabe que esse alguém vai fazer outra coisa com o dinheiro, por exemplo. Tá passando um mendigo na rua e aí pede para você uma moeda, alguma coisa para ajudar ele. Você não sabe se é realmente o dinheiro que ele quer realmente para comida, mas você está fazendo sua parte. Mesmo você sendo enganado ou não, você está fazendo a sua parte. A gente estava conversando isso no culto doméstico essa semana, que os justos recebem o mesmo juízo que os injustos. Mas os injustos têm um peso maior pela sua injustiça. Se você vai dar uma esmola ou ajudar uma pessoa que ela esteja te enganando, não se preocupe com o futuro por você ter sido enganado, porque o juízo vai vir para ele por ter te enganado. Independente de ser para outra coisa que ele esteja fazendo, porque isso é mandamento, né? Mandamento é mandamento, né? Assim, se você pode ajudar alguém e não ajuda por mesquinharia ou por querer julgar como aquela pessoa vai usar a sua ajuda, você está errado. E se você ajudar e a pessoa te enganar, quem está errado é ela. Você fez a sua parte. Né? Hoje nós compramos o cara parou a gente na rua e falou assim, me dá um dinheirinho que eu estou sem almoçar até agora, não sei o que lá, tal, não sei o que lá. Aí a gente, ao invés de dar dinheiro, a gente estava entrando no mercado, comprou um lanchezinho para ele, baratinho, e entregou. Eu imaginei que o cara estava morrendo de fome. Aí ele pegou o sacola, abriu assim, olhou, Disfarçou. deu um nó e colocou de lado. Eu não estava com tanta fome assim, né? Porque se fosse eu comia com a sacola e tudo. Mas enfim. Mas só mais uma coisa aqui, quer dizer, vamos falar um pouco sobre oração agora, que eu acho que é a parte mais legal da noite.
Mas aqui eu queria chamar a atenção para um assunto polêmico, vamos dizer assim. Polêmico. Não é polêmico, é interpretações diferentes. Jesus diz assim, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Muitas vezes a gente lê esse texto aqui, ou ouve esse texto e atribui assim, não, você está falando dos católicos que rezam o texto e repetem a mesma coisa. Também. Mas eu entendo. Outro dia eu vi uma pregação com Deus sobre isso, um cara de Fortaleza falando assim, que ele, para preparar uma explicação sobre esse texto, ele comprou um livro de paganismo, e estudou o paganismo, para saber o que era o paganismo e aí entender o que Jesus quis dizer. E ele explica da seguinte forma, o pagão é aquele cara que entende que existem regras que regem o universo, existe um emaranhado de coisas que se enovelam e fazem as coisas acontecer. De forma que existem alguns tipos de coisas que eu posso fazer, o cara até usa o termo assim, mandingas, existem algumas mandingas que eu posso fazer que podem desenrolar esse novelo aí e fazer as coisas acontecerem a meu favor. Então, quando Jesus quer dizer, tipo assim, olha, às vezes, você quer tanto uma coisa, mas essa coisa não vai glorificar a Deus. Não está no centro da vontade de Deus. Então, não pensem que você, se ficar a madrugada inteira pedindo, que Deus não ia dar ontem à noite e amanhã ele vai mudar de ideia e vai te dar. Porque agora ele percebeu o que é bom para você. Ou seja, você construiu um conjunto de práticas, eu preciso orar 10 horas seguidas, porque Deus só vai me dar se orar 10 horas seguidas. E aí, o que Deus quer dizer é assim, olha, Deus sabe o que é bom para você antes de você pedir. Então, quando você pediu a primeira vez, ele já sabia que se ele ia te dar ou não. Décio, você quer dizer com isso que é errado pedir mais de uma vez a mesma coisa? Não. Eu não quero dizer que é errado pedir mais de uma vez a mesma coisa. A sua fé, às vezes, se molda dessa forma. Você pedindo e crendo. Mas sempre, acima disso, sabendo que Deus vai fazer se Ele quiser. Não é a minha insistência. Entendeu? Ou não é um conjunto de coisas, como a Andressa falou. Não é orar no monte que vai fazer a minha bênção chegar. Eu orei em casa, não deu certo, vou orar no monte. A oração que eu faço em casa tem a mesma força que a oração que eu faço na igreja. E tem a mesma força que a oração que eu faço no monte. Tem um filme famoso aí sobre a Igreja Universal, da história de Macedo, em que ele fala que entendeu que para Jesus falar com ele, que ele tinha que ir para o Monte Sinai. Ou seja, como se Jesus estivesse preso lá no Monte Sinai, né? Deus estivesse preso lá. Então, assim, são, querendo ou não, atos pagãos. E a nossa insistência com Deus não quer dizer que a insistência seja equivocada, mas a insistência em torno de determinação, que Deus tem que fazer o que eu quero, a gente tem que ter cuidado com isso, para a gente não soar como pagão para Deus. Certo? Errado? Ok. Eu queria só colocar aí um assunto. Tá ouvindo? Fala aí, Mila. Só complementando a sua fala, Décio, a gente precisa entender assim, que eu pelo menos acredito dessa maneira. Existe a vontade soberana de Deus e a vontade permissiva de Deus. Às vezes a gente insiste com Deus porque quer uma determinada bênção. Não é o que Deus queria para nós, mas Ele é Pai. E como Pai, às vezes Ele permite nos dá para que a gente passe por uma determinada prova, vamos dizer assim, de maneira que a gente entenda que aquilo não era realmente bom para mim. Entendeu? Eu compartilho da sua ideia em relação à vontade permissiva de Deus. Eu estava discutindo, debatendo aqui, e a gente chegou à seguinte conclusão. A vontade permissiva de Deus, ela só acontece para te dar algo que Ele não queria te dar, digamos assim. Que Ele não queria te dar, assim, que não era o melhor para você. Ou seja, a vontade permissiva de Deus está associada com complicações para a sua vida. Então, você está pedindo tanto que eu vou deixar. Agora, eu particularmente entendo que
Deus já sabia quem eu era e ele ele já sabia que eu ia precisar passar por isso. Então, assim, porque a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, assim, não é que eu mudei assim eu entendo. Não é que eu mudei a cabeça de Deus. É tipo assim, Deus já sabia que eu precisaria passar por aquilo. E eu pedi, e ele permitiu que eu passasse, e eu aprendi com isso. Tá? Mas, sem dúvida, existe a vontade permissiva, assim, eu concordo, né, com a vontade permissiva, de que agora ela sempre vai vir para nos trazer uma provação, como você falou. Ou seja, assim a gente entende que a nossa insistência da liberada pode nos trazer essas provações, né? Exatamente, exatamente. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente anda pedindo para Deus. Exato. Porque a nossa visão, ela é limitada, os nossos olhos não estão totalmente abertos, né? A própria Bíblia diz isso. Então, assim, a vontade de Deus para nós é sempre melhor do que o melhor que a gente possa imaginar, o propósito dele para nós. Uma das coisas que eu queria complementar também em relação aos assuntos anteriores aí, é que tanto na oração, como na esmola, como no cuidado próximo, ou a questão do assassinato, da reconciliação, tudo isso, o que Deus vê é a motivação do coração. É o porquê que a gente fez aquilo, o porquê que a gente quer aquilo. Qual é a real intenção do nosso coração quando a gente dá uma esmola para alguém, uma ajuda financeira para alguém, quando a gente dá a oferta na igreja, quando a gente dá o dízimo na igreja. A gente mesma, é comum no nosso dia a dia, até na igreja, a gente vê pessoas assim se zangando com o pastor porque ele não usou o dinheiro da forma como eu queria. Eu doei um carro e o pastor não usou o dinheiro desse carro lá na congregação que eu queria, um exemplo, né? Na construção que eu queria. Então, assim, a gente precisa entender que a partir do momento que eu dei, não é mais meu. A partir do momento que eu peço a Deus perdão pela minha infidelidade, eu tenho que perdoar quem é infiel a mim. Eu dei, é do outro. Não me interessa, ele pode rasgar o dinheiro e jogar fora. Cada um vai prestar conta a Deus dos atos, dos seus atos. E o que de fato importa para Deus, eu acho que é uma questão de princípio, a gente aprender isso. É que o que importa para Deus é a motivação do nosso coração. Por que eu estou orando no sentido, em prol de tal pedido? Por que, de fato, eu quero me separar? Entendeu? Em tudo que eu for fazer, em todas as minhas decisões. Porque a gente pode enganar um ao outro, pode enganar o próximo, o amigo, mas a Deus a gente não engana. Então, é a motivação do coração. A roupa que eu estou vestindo, por que eu gostei dessa roupa? É porque o que eu estou querendo provocar com a roupa que eu estou usando? Então, é isso que Deus vê, é a motivação do coração. E é com isso que a gente deve estar atento em tudo que a gente faz na vida. Concordo 100%. Ô, Décio, o Mila, ou todos vocês, o que vocês acham, por exemplo, na questão de evangelização nas ruas? Quando a pessoa está evangelizando e aí ela começa a orar no meio da rua sozinho, assim, ele está pregando a palavra, mas em cima, no meio da pregação, ele levanta uma oração e aqui vai se estendendo em oração. Por exemplo, na praça, numa esquina de feira, alguma coisa assim. O que vocês acham disso? Eu perdi um pouquinho da pergunta, mas foi em relação à evangelização nas ruas, não foi isso? Isso, a oração em público. Porque na minha tradução, ela fala assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas ruas, sinagoga e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar,
vai para seu quarto, deixa. Então, assim, eles já receberam a recompensa, mas o que acontece? Para os outros, isso está servindo de alguma coisa na evangelização, uma oração que ele está fazendo, como se ele estivesse trancado no quarto, vamos dizer assim. Então, eu Deu para entender? entendi. Eu penso da seguinte forma: quando fala que ele já recebeu a recompensa, é porque o objetivo dele foi aparecer que estava orando, que os outros vissem que ele estava orando, e essa era a recompensa. Mas, embora o objetivo de levá-lo a orar não é adorar a Deus, não é se alimentar de uma oração com Deus, a evangelização dessa em público, ainda que ele tenha motivos espúrios, vamos dizer assim, motivos gananciosos, motivos vaidosos, pode levar a palavra para alguém que está precisando. Então, não é que a gente não possa evangelizar ou orar em público, mas que o nosso objetivo não é ser visto. Agora, o que a gente tem que ter... Aí, Paulo até escreve em uma das cartas, salvo engano, a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, ele fala assim, tem gente, eu prego por amor, tem gente aí que prega por ganância. Não importa que a palavra de Deus seja pregada. Mas o que a gente tem que ter em mente é fazer a seguinte pergunta: isso que a pessoa está pregando é a palavra de Deus? Porque nem todos que falam em nome de Deus estão falando a palavra de Deus. Nem todos que supostamente pregam a Bíblia estão pregando a Bíblia. Eu acho que em relação a evangelismo ao ar livre, a minha única preocupação é que isso seja feito de uma forma, como é que eu vou dizer assim, de qualquer jeito. E, Com ao invés decência de... e ordem. Hã? Com decência e ordem. Pois é, e ao invés de ter decência e ordem, você pode, ao invés de evangelizar, você pode expor o nome de Cristo ao ridículo, né? Depende da forma como for feita. Quer falar aí, Mila, alguma coisa sobre isso? Eu acho válida também a evangelização assim, porque é uma maneira das pessoas ouvirem a palavra de Deus, mas de fato a gente tem que ter muito cuidado com de que maneira se expressa, quem vai se expressar ali, se são pessoas realmente preparadas para estarem ali, porque é o que você colocou. Eu me lembro que um exemplo prático aqui, há uns anos aqui atrás, teve uma marcha para Jesus e tinha alguém narrando os louvores e tal, e ali em cima do caminhão, do trio lá, a pessoa viu alguém discutindo no meio do povo e ele pegou o microfone e falou: gente, festa de crente não briga não, vamos separar aí, não pode brigar não sei o quê. Se tivesse tomado o microfone da mão dele, teria dado menos ibope, teria sido melhor, entendeu? Nós estávamos falando disso esses dias, antes de ontem, eu acho, a respeito desse episódio, né? Então assim, eu sei que o Espírito Santo tem N maneiras de trabalhar. Não cabe a nós também julgar aquele cristão simples que está na feira bradando todos os dias a mesma palavra, o mesmo louvor, sabe? É porque a gente tem mania de querer taxar os outros, julgar o outro, o que o outro está fazendo e achar que aquilo ali... Não, a intenção do coração dele é o que Deus vê. E a gente não tem condição de mensurar isso, nem de visualizar isso. Oi? Isso aí é entre ele e Deus, não cabe a nós, né? Exatamente. Então, assim, a Bíblia diz também que tudo que vier às nossas mãos para fazer... Agora eu estou cansada. Então, gente, eu estava falando... Vamos. Pronto? Então, eu estava falando aquela hora assim, é que a gente tem mania de julgar as pessoas pela aparência. Achar que o Espírito Santo trabalha do jeito que a gente quer. E às vezes tem uma pessoa simples fazendo um trabalho de evangelismo na feira, por exemplo, e que para mim é insignificante, mas para mim eu penso assim, esse cara é maluco, sabe? E Deus, através dele, alcança pessoas. Então, assim, é por isso que como a gente não tem condição nenhuma de ver a intenção do coração do outro, o que a gente tem que ter o cuidado sempre
de agir debaixo desse princípio aí, de tudo que vem às minhas mãos para fazer, eu vou fazer como para o Senhor, dando o melhor de mim e não julgar, né? Eu penso que é por aí. Exatamente. Concordo. Recentemente aconteceu uma situação, eu sempre falo assim, eu acho que a evangelização, a pregação do evangelho, tem que ser uma pregação que a pessoa entenda, né? Assim, é uma coisa explicada, é uma coisa que tem lógica, tem sentido. Eu penso dessa forma. E aí outro dia eu falei com a Andressa assim, tava passando na rua e aí tinha um negócio no poste assim, tinha um poste assim, Jesus está voltando. Só. Aí eu falei assim, rapaz, eu não acredito que uma frase solta dessa assim, Jesus está voltando, tem impacto evangelístico. Eu fiquei pensando, a pessoa tem que explicar o que é a volta de Jesus, o que e tal. Aí a Andressa falou assim, mas às vezes uma pessoa ouve isso aí para procurar saber o que é. Às vezes uma pessoa está precisando ouvir isso aí. Ela está passando por uma situação que às vezes ler isso aí dá um alento para ela e você não tem como saber. Eu falei, realmente faz sentido. Faz sentido. De certa forma, eu julguei a evangelização que alguém fez, mas eu não sei o que a outra pessoa vai ouvir, vai entender. Eu leio aquilo e entendo uma coisa, ou para mim não significa nada. O outro vai ler e vai ter uma mensagem importante de acordo com o que ele está vivendo no dia a dia, né? Mas, em relação ao evangelismo, eu acho que a maior eficácia está na compreensão. E eu falo isso baseado em mim mesmo, porque enquanto eu não compreendi, de fato, eu não tinha profundidade, eu não buscava profundidade, eu estava satisfeito com o mínimo e quando você compreende é um caminho sem volta, né? Você vai querer compreender cada vez mais, embora seja infinito. A gente tem sede, né? Embora seja infinito. Esse texto que Beto leu aí, eu acho que é justamente o texto que a gente está discutindo, fala muito sobre não fazer isso. O texto da oração fala sobre a gente, você que vai orar, entra no seu quarto, fecha a porta, mas na intenção, não fazer isso em público, né? O exemplo que ele dá lá, mas é justamente porque, como Deus conhece a intenção do coração, pessoas fazem isso por arrogância, por soberba, por vontade de aparecer. Tem pessoas que gostam de estar em evidência, que gostam de mostrar que faz, que sabe fazer, que faz bem, né? De alguma forma, a palavra está sendo lá feita, mas até dentro da igreja mesmo, a gente ouve muito alguns cristãos criticando outros que estão lá na frente, que aceitou um cargo e que está dando o melhor de si. Talvez não me agrada, não agrada a lei, não importa, não é a gente tem que agradar a Deus, né? E assim, aí critica quem está lá na frente fazendo, porque a conduta daquela pessoa, o comportamento não condiz com o que ela está pregando. Então, assim, a Bíblia ensina que é pelos frutos que a gente conhece, né? E frutos aí não é só filhos, é resultado mesmo, é pelo resultado, pela essência de vida que a pessoa leva, né? Então, a gente não julga a pessoa em si, mas pelo comportamento é que a gente vai avaliar isso aí. Então, assim, ao mesmo tempo, a gente tem que ter cuidado porque a gente não tem condição de mensurar o que se passa no coração daquela pessoa. Para dizer, fulano, ele quer se aparecer, o outro não, é simples, é por simplicidade, entendeu? Então, a gente tem que estar sempre se policiando em relação a isso aí. Porque se deixar, a gente acaba caindo no enredo de muita conversinha que tem, entendeu? É verdade. Então, uma curiosidade que eu lembrei aqui, outro dia eu estava estudando aí, o termo original grego para esse, ao orar, entre no seu quarto, o termo grego referente a quarto aí é aquele quartinho da bagunça. Aquele quartinho lá que ninguém vai te atrapalhar. Você vai entrar lá e ninguém vai te procurar lá, porque lá ninguém entra. Lá é o quartinho que está só bagunça
Então, quando eu falo entra no quarto, está falando justamente para ir para esse lugar lá que está só você e Deus. Ninguém vai atrapalhar, ninguém precisa ver, ninguém pode interferir. Né? Então, é curioso quando ele fala assim, é uma intimidade. Está sendo denunciado que foi Agora eu não estou ouvindo nenhum jovem falar nada aí, viu? Só eu, Lila, Deixa eu ver o quê? Lila e João dormindo aí, Beatriz também. Léo, não fala nada, Nath. Tem alguém que eu não sei quem é aí, Tite o Extremo. É Tiago, filho de Eliane. Ah, sim. Gostei João. do extremo. Então, Décio, porque você acabou passando e eu estava passando aqui para ter certeza de qual o capítulo era. Aí no capítulo 5 fala que a pessoa que não ter as atitudes certas e ainda passar isso adiante será o menor no reino dos céus. Aí eu fiquei na dúvida se quando você não tem certeza de alguma coisa, vou citar o exemplo de que você estava falando do divórcio e você falou que era o seu entendimento sobre o divórcio. Caso isso não esteja certo e você apresente isso para a gente e a gente passe a tomar isso como verdadeiro por causa do seu ensinamento e isso não seja verdadeiro, você está pecando com isso? Ou já que foi um entendimento seu, talvez tenha sido uma ignorância ou algo do tipo, isso não é considerado como pecado? Então, existem algumas coisas, João, que são centrais no Evangelho. E quanto a essas coisas, não pode haver discordância de entendimento. Por exemplo, quando Jesus fala sobre que a necessidade de você reconhecê-lo como Salvador, a sua salvação, a sua justificação só vem por meio dele, e as suas boas obras não são para conseguir salvação, não são para se justificar, e sim por gratidão e por concordância com a salvação, isso é central. Quando ele cita isso aí, os fariseus ensinavam diferente disso. Nesse quesito central, eles ensinavam que você precisaria fazer as suas obras para se justificar, para ser merecedor. E eles se achavam merecedores por esse motivo. Então, se alguém te ensina diferente disso, aí sim, está induzindo você ao erro, está pecando e tal. Porém, existem muitas outras coisas na Bíblia que não são reveladas com a clareza unânime, vamos dizer assim. Né? O divórcio, por exemplo, assim, é uma questão que ele fala as três condições. Essas três condições são unânimes. Mas outro dia eu estava conversando com o irmão da igreja, ele estava falando comigo assim, não, eu acho que tal coisa autoriza o divórcio. Isso não quer dizer que autorize um novo casamento, por exemplo, entendeu? Existem algumas questões que são secundárias, interpretativas, não mudam a essência de Deus e da salvação. Essas coisas cabem num debate. Embora, inclusive, isso é bíblico. Paulo escreve lá que existem algumas coisas que levam a debate, mas se você entrar num debate que vai gerar discussões intermináveis, encerra o debate, só se for proveitoso. Então, quando eu falo do meu entendimento, é nessas questões controversas, nessas questões, não é nem controvérsia, né? Controvérsia é sentidos opostos, mas nessas questões que geram uma margem interpretativa em coisas secundárias. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, usar brinco ou não usar brinco? Mulher usar calça ou não usar calça? Entendeu? Comer tal coisa ou não comer tal coisa? São coisas que têm interpretações diferentes, mas ambas são interpretadas no sentido de glorificar a Deus. Um por um motivo, outro por outro. Isso aí não vejo que é pecado a gente discordar de forma saudável, né? Discordar sadiamente. Agora, se a gente começa a ensinar equivocadamente a doutrina central do Deus triuno, de Jesus 100% Deus, Jesus 100% homem, salvação somente pela fé e obra completa de Cristo, se eu ensinar algo diferente disso, aí sim deve ser rejeitado e significa, como ela fala aí, né, do pecado. Não sei se eu consegui explicar. Não consegui entender. Obrigado. Alguém quer comentar mais aí sobre isso? Você vê, só para esclarecer, João, o versículo diz assim: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo,
será chamado menor do reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Ou seja, ele está falando sobre obedecer ou não obedecer, praticar ou não praticar, ensinar ou não ensinar acerca do central, dos mandamentos. Entendeu? Ou não? Entendi. Tanto que depois ele vai citar justamente os fariseus como exemplo. Porque se vocês não tiverem a justiça muito maior do que a dos fariseus, essas coisas para vocês fazem você ser o menor nos céus, ou seja, ou nem entrar nos céus, né? Entendi. Então, passa o fio para mim, por favor. Continuando aqui, ainda estamos no capítulo 6 ainda, né? De 10. Mas eu acho que essa parte agora talvez seja a parte mais importante de tudo que a gente vai ler aqui. Que é, depois de falar tudo isso sobre não orar como os pagãos, de não achar que por muito repetir vai ser ouvido, depois de todos os ensinamentos, de essas advertências, aí vem Jesus e fala assim, concluindo, pessoal, quando vocês forem orar, orem assim. Aí vem a famosa oração do Pai Nosso, né? Que todo mundo conhece. Pai Nosso, cadê? Na minha versão diz assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Parece uma oração corriqueira, a ser decorada, uma oração, uma receita de bolo ali, que você basta repetir isso aqui e pronto. Mas, se você repetir isso aqui e pronto, e repetir, né, sem refletir ou sem agir dessa forma, você vai incorrer naquilo que Jesus acabou de falar como pagão. Repetir uma mandinga que você acha que vai dar certo, vamos dizer assim. E, na verdade, essa oração é uma oração que nos dá um molde de como orar. Simboliza a estrutura de como uma oração deve ser feita. Simboliza os passos de uma oração como tem que ser feita e traz muito significado nessa estruturação. Eu até separei aqui, parte por parte dessa oração, para a gente comentar e debater. A oração começa assim, Pai Nosso que estás nos céus. Aqui, a primeira coisa, né? Você já está chamando alguém e veja quem você está chamando. Essa oração é destinada ao seu Pai, aquele de quem Jesus acabou de falar que sabe tudo o que você precisa. Aquele que tem amor por você, te dá o que há de melhor, que ele sabe que é melhor para você. E aí continua assim, santificado seja o teu nome. Isso mostra para a gente que na oração é necessário que haja a exaltação do nosso Deus. É necessário que a gente diga para Ele como Ele gosta de ouvir a gente dizer, como Ele é importante para nós, como nós reconhecemos que somos pequenos e que a santificação através de nós vem pelo nome dEle. É necessário que você exalte a Deus e que em tudo na sua vida Ele seja santificado. Ou seja, Deus, que o Teu nome seja santificado em todas as coisas. Você começa a oração declarando isso, que quer que o nome dele seja santificado, porque você já de início precisa reconhecer que todo passo a passo da sua santificação vem por Deus e pelo seu nome. E que em nada você zombe desse nome. Assim você estreita o seu laço de comunicação com Deus ao dizer para ele que entende que a santificação vem dele. Venha o teu reino. Aí você começa a pedir a Deus que venham as coisas inerentes ao reino dele. Não existe nada que é melhor você pedir para Deus do que pedir que venha sobre você o reino de Deus. Que esse reino se manifeste em você. E que você, acabou de dizer que para santificado seja o nome dele em sua vida, você aprenda a viver buscando esse reino, que é buscando a prática da justiça e a presença do Espírito Santo. Paulo escreve lá, não lembro agora qual é a carta.
acho que é aos Coríntios. Ele escreve: o reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Certo? Então, se você busca essas coisas, se você entende que a santificação vem por Deus e clama pela santificação da sua vida pelo nome de Deus, você vai, na sequência, pedir que venha sobre você esses elementos que são os elementos do reino de Deus. E aí vem a parte mais importante que eu acho da oração, que é: seja feita a tua vontade. Seja feita não a minha vontade. Deus, eu estou te pedindo algumas coisas aqui, mas que seja feita a sua vontade. Eu estou clamando a Ti, apresentando as minhas petições, porque isso é o que eu entendo que é melhor para mim. Porém, não é isso que deve ser cumprido, e sim a sua vontade. A minha vontade só deve ser atendida caso ela esteja no centro da vontade de Deus. Então, a oração do Pai Nosso diz: seja feita a tua vontade, ó Pai, porque é o Senhor que sabe todas as coisas. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por mais que a gente não entenda na hora que a vontade dele aconteça, futuramente a gente vai entender o porquê isso aconteceu, porque ele sempre tem o melhor para gente. E mais uma vez aqui, Jesus não é uma pessoa incoerente, né? Ele fala isso daqui e ele orou assim na hora da sua dor. Pai, se queres, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Né? Então, o próprio Jesus orou assim. Ele nos ensinou a orar assim e ele orou assim, mostrando que é coerente o seu ensinamento. Né? E esse texto que Dessa falou aí, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, nos ensina a confiar em Deus como Pai, né? A partir do momento que a gente decide, escolhe viver isso aí, a gente confia em Deus como Pai. A gente aprende a ser grato quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero. A gente aprende a ser grato em tempos de coronavírus. A gente aprende a ser grato quando falta dinheiro no bolso, né? Quando uma coisa que eu queria muito não aconteceu. Então, a gente aprende a aceitar que Deus vê além do que eu posso ver. E por conta disso, o que Ele tem para mim é melhor do que eu poderia planejar. Verdade. E aí, logo após falar que seja feita a tua vontade, ainda completa de uma forma mais linda ainda: assim na terra como no céu. Ou seja, Deus, tem misericórdia de nós, Deus, e faz com que a tua vontade seja cumprida aqui na terra do mesmo jeito que ela é cumprida aí no céu. Porque seria tão bom para a gente se o céu fosse tão bom, ou se a terra fosse tão boa como é no céu, e a diferença está justamente em o homem querer buscar a sua vontade e praticar o mal, buscar a sua vontade, ao invés de todos os homens buscarem que a vontade de Deus seja feita. Então, essa é a grande diferença do céu e terra. Então, o clamor do Pai Nosso é: Deus, seria tão bom se aqui na terra se cumprisse a tua vontade, assim como acontece aí no céu. Não que a vontade de Deus não se cumpra. Olha, tem mais participante aí. Não que a vontade de Deus não se cumpra, mas que o homem busca a sua própria vontade. Ao passo que lá no céu, todos os seres buscam a vontade de Deus. E por isso é tão diferente. Depois disso aí, Jesus fala assim: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Ou seja, Deus sabe a minha necessidade para cada dia, é isso que eu tenho que buscar. Eu não tenho que buscar algo a mais que eu preciso, o que eu acho que eu preciso, porque quem sabe a minha necessidade para o dia de hoje é o próximo Deus. Então, a gente não tem que estar ansioso pedindo pelas coisas, pela comida que nós vamos ter amanhã, porque nós temos que nos concentrar nesse dia. Mais na frente, a gente vai ver aí que basta cada dia o seu mal, né? Cada dia traz os seus próprios problemas. E essa parte da oração faz uma clara alusão ao maná do deserto, né? O maná do deserto ele era concedido diariamente. O que era guardado de um dia para o outro estragava, não prestava. Por quê? Porque Deus quer dizer assim: olha, o que você precisa hoje, quem sabe sou eu. Confia em mim que eu vou te dar o que você precisa hoje. Então, Jesus nos ensina a orar pedindo pelo hoje. O de amanhã não precisa você ficar ansioso, porque amanhã você vai orar de novo pedindo pelo amanhã. Né? E Deus sabe do que você precisa hoje, do que você precisa amanhã, do que você vai precisar daqui a 50 anos, muito antes de você entender isso. Por isso, Jesus nos ensina a orar nos pedindo e desejando aquilo de hoje.
né? Dá-nos hoje o pão de cada dia. Aí vem a parte mais difícil da oração. Quer dizer, a primeira parte é a parte mais fácil. Perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas. Deus, me perdoe pelo que eu fiz, me perdoe. Mas aí vem a segunda parte, que é a parte mais difícil. Ó Deus, eu quero que o Senhor me perdoe exatamente do jeito que eu perdoo os meus ofensores. Tá? Então, aplique em mim o mesmo tipo de perdão que eu aplico nos meus ofensores. Perdoa as minhas dívidas assim como, ou seja, do mesmo jeito, igualzinho, eu perdoo os meus ofensores. É um pedido muito pesado para Deus. Assim, você tem que saber o que você está pedindo. Deus, me perdoa na mesma medida que eu perdoo o meu ofensor. Ou seja, se eu não perdoo o meu ofensor, Deus, não me perdoe também. É isso que Jesus quer nos ensinar. Essa oração é uma oração que você deve entender que o que você espera de Deus é o que você deve dar em termos de perdão, né? É o que você deve dar ao seu igual, aquele que te ofendeu. Portanto, nós devemos agir com os outros da mesma forma que a gente quer que Deus aja com a gente, no sentido do perdão. Certo? Às vezes a gente olha isso aqui da boca para fora. Perdoa as minhas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos está ofendido. Então, mas será que nós temos perdoado a quem nos está ofendido? Se não tiver, Deus vai te perdoar assim como. Se você perdoa 1%, é 1% que você vai ter. E é isso que você está pedindo a Deus. Então, é uma frase que tem muito impacto. E aí ele continua. E não nos deixe cair em tentação. Deus, a única forma que eu sei que eu posso resistir às tentações é através do Senhor. Por isso eu te peço, Deus, que nessas tentações que eu vou enfrentar, porque o próprio Jesus enfrentou, que o Senhor me dê força para resistir, porque sozinho eu sei que eu não consigo. Mas, por favor, Pai, eu te peço, não me deixe cair em tentação. Pelo contrário, não me deixe cair em tentação, mas, pelo contrário, me livra do mal, nos livra do mal. Porque a tentação, cair na tentação, necessariamente significa que você vai caminhar para o mal. Mas, pelo contrário, Deus, me livra dessa tentação, me livra do mal. Me protege dessa tentação, me livra do mal. Porque sozinho, para mim, eu sei que é impossível me livrar dessas tentações. Se eu for tentado e não tiver o suporte de Deus, eu vou cair em tentação, não há que duvidar disso. Certo? E por que eu te peço todas essas coisas, Deus? Para que eu estou pedindo tudo isso? Porque eu sei e reconheço que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E por esse motivo eu quero te servir e te adorar para sempre, pelo resto da minha vida. Amém. Que assim seja. Então, a oração completa em que você diz assim: estou orando ao meu Pai, que está no céu, é santificado, é exaltado. É Ele que pode me dar o pão de cada dia. É Ele que pode perdoar as minhas ofensas. É Ele que pode me ajudar a perdoar os meus ofensores. É Ele que pode me livrar da tentação. É Ele que pode me livrar do mal. Por quê? Porque o reino, o poder e a glória são dele para sempre. E só Ele pode fazer isso. Então, é uma oração completa que não... Jesus, quando falou isso aqui, claramente não teve a intenção de ensinar a gente a decorar uma citação e fazer isso enquanto mexe no WhatsApp, obviamente. É uma meditação completa que estrutura como deve ser nossa oração. Tem que ter clamor pelo Pai, tem que ter exaltação, adoração no nome dele, tem que ter os seus pedidos, mas tem que ter o reconhecimento que a vontade dele é soberana, tem que ter pedido de perdão pelos pecados. Todas essas coisas tem que ter na sua oração. Alguém quer comentar? Ok. E aí outra coisa que essa oração ensina para a gente é que é o seguinte: o Pai é nosso, o pão é nosso, as dívidas são nossas, os devedores são nossos. Ou seja, a vida do cristão é uma vida no plural, é uma vida em comunidade. Não sei como é que algumas pessoas entendem que a gente pode viver desigrejado. A comunhão, ela é fundamental para ajudar um ao outro a fortalecer a fé. Então, quando nós pedimos essas coisas, nós pedimos por nossa comunidade. Pai nosso que está nos céus. Nós estamos pedindo essas coisas. A gente nunca pode esquecer, né, de ter de vista que a vida do cristão é a vida de comunidade. E fulano contribui com a minha fé, assim como eu contribuo com a fé de fulano. Os irmãos estão aqui para se suportar um ao outro. Se suportar, não digo, não é tolerar, não é
dar suporte um ao outro, certo? A Bíblia até diz que é melhor que sejam dois do que um, e a gente pensa que isso está falando, lá em Eclesiastes, né, se não estiver enganado, que a gente está falando só sobre casamento, né? Não, sobre uma relação. É melhor que você tenha alguém que te ajude a levantar. E a igreja faz esse papel. A igreja faz esse papel. Inclusive, tem uma parte, eu não lembro exatamente o que eu não lembro se é no sermão escatológico de Jesus ou se é no Apocalipse, que fala sobre no momento da grande, enfim, sem querer entrar muito em detalhe de tribulação, mas no momento das grandes dificuldades, a gente vai precisar da igreja para nos suportar, para nos dar suporte. Certo? Por isso que a vida em comunidade ela é fundamental. Beleza? Beleza. Eu assisti uma pregação recentemente e o pastor falando sobre, ele falava assim que o que a Bíblia diz que a gente deve ser como criança, né, no reino de Deus. Essa falta de confiança, esse excesso de preocupação que a gente tem com o dia de amanhã, com o dinheiro, com o futuro, com a faculdade, com criar os filhos para o mundo. Ele falando que não é isso que Deus quer de nós. Que ser como criança é justamente confiar cegamente. Por exemplo, quando você tem qual a criança de 2 anos de idade que se preocupa se vai ter pão na mesa? Não preocupa. Por quê? Porque ele tem um pai, ele confia que o pai dele vai colocar comida na mesa. Ele não está preocupado se tem alimento, se não tem. Então, assim deve ser a nossa dependência de Deus, a nossa confiança para com Deus. Eu usei um exemplo outro dia, Mila, que a Andressa tirou a carteira de motorista tem uns 2 meses, né? Aí a gente estava falando sobre confiar em Deus. Não sei se foi 2 meses, mas enfim. Aí o que acontece? Eu estava voltando de alguma viagem dirigindo, e aí alguém falou assim: mas se estiver cansado, a Andressa dirige, porque a Andressa já tem carteira. Só que a Andressa estava aprendendo a dirigir na estrada, né? Aí eu falei assim: não, mas se a Andressa dirigir, eu não vou descansar. Não vou conseguir dormir. Aí ela falou assim: por que você não confia em mim? Eu falei assim: não, eu confio. Ela falou assim: então por que você não dorme? Será que você confia mesmo? Aí eu parei e pensei assim, de fato eu não confio, porque para mim você ainda está aprendendo. Então, mas eu sou uma boa motorista, galera. Então, se eu digo que confio em Deus, eu tenho que confiar mesmo, né? Eu tenho que descansar, eu tenho que ficar sossegado e tal. E a gente às vezes não consegue fazer isso porque a nossa fé é fraca, né? É igual quando as pessoas falam assim, entrega na mão de Deus. E muitas vezes a gente entrega na mão de Deus, mas todo dia tá lá: Deus, aquilo que eu te entreguei na tua mão, o senhor lembra? Eu te entreguei, viu? Por favor, não descansa, não confia. Entregou na mão de Deus, pronto, na hora certa ele vai resolver. Ou se ele não quiser resolver, é isso aí, entendeu? Porque outro dia, quando minha mãe passou pela cirurgia, eu ouvi muitas vezes a seguinte frase: vai dar tudo certo. E aí, quando eu menos percebi, eu respondi assim: mas sempre dá. A gente é que entende errado às vezes, mas sempre dá certo. Porque quem cuida de nós sempre faz dar certo. Às vezes não era o certo que eu imaginei, mas nunca é pior, sempre é melhor. Com certeza. No final aí do capítulo 6, ele vai falar agora sobre os tesouros no céu, né? Em que ele nos recomenda a não guardar tesouros no céu. Muita gente pode entender aí que está falando que é pecado ganhar dinheiro, que é pecado você trabalhar para ter conforto, para você ter um patrimônio e tal. Não é isso que o texto quer dizer. O texto quer dizer claramente é que não deve ser esse o seu tesouro. Não deve ser esse o seu objetivo de vida. O centro da sua vida não deve ser o tesouro que você está acompanhando, ou que você está acumulando. Porque o tesouro que vale para você é o tesouro dos céus. Então, não guardem tesouros na terra, porque, quer dizer, não se empenhem tanto nos tesouros da terra a ponto de esquecer o tesouro do céu. É isso que o texto quer dizer. Né? A gente não pode entender que é pecado você querer ter um conforto, querer um patrimônio, construir um patrimônio, isso na Bíblia diz que é pecado. Agora, se esse for o centro da sua vida, aí você vai passar a ter esse como seu senhor. E aí o texto diz assim que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Certo?
Alguma dúvida? Novamente, aí vem a motivação do coração, né? Mais uma vez, exatamente. Exatamente. Jovens, algum questionamento? Então, beleza. Tô achando que os jovens já estão dormindo, viu, Décio? Acho que a gente demorou demais, estão muito cansados. Querem parar? Os próximos capítulos são mais rápidos, eu acho. Ficou muito grande. É porque assim, ó, se a gente estudar 3 capítulos por semana, a gente não acaba nunca, nem o livro de Mateus. Eu acho que a gente tem que ser, sei lá, falar as coisas mais importantes, que nesse caso eu acho que são esses 2 capítulos, os próximos são mais rápidos. Mas depois a gente vê a percepção de vocês. Vamos adiantar aqui então. E no final do capítulo 6, eu entendo que Jesus vai resumir o sermão da montanha, o sermão do monte, que não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Busquem aquelas bem-aventuranças, aquelas coisas que ele disse que é bom, porque todo o resto vos será acrescentado. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Amanhã trará o próprio mal. Certo? Fala rapidinho o capítulo 7 aqui. Um resumo do capítulo 7. Começa falando sobre o julgamento ao próximo. É um texto bastante interessante, que fala que eu não posso julgar o meu próximo no sentido de que se eu estiver cometendo coisas piores do que ele. Não devemos entender que a gente não tenha o dever, como irmãos, de chamar a atenção de um irmão que esteja deliberadamente pecando, por exemplo. Quer dizer, o cara está roubando no trabalho dele, eu sei que ele está fazendo isso, ele sabe que eu sei que ele está fazendo isso, mas eu não posso falar nada porque eu estou julgando ele. Não, não é isso que está falando aqui. É o julgamento hipócrita. É eu condenar alguém por fazer uma coisa que eu faço pior do que ele. É eu condenar o cisco no olho de alguém quando na verdade tem uma trave dentro do meu olho. Certo? Esse tipo de julgamento ele não condena. Mas nós, como irmãos, podemos e devemos chamar a atenção dos nossos irmãos, de que eles podem estar fazendo algo equivocado. E devemos aceitar, lá em Provérbios fala bastante também sobre aceitar a repreensão, devemos aceitar a repreensão que é feita sobre nós e analisar, certo? Então, o que esse texto diz? Se você analisa a si mesmo, depois de se analisar, depois de se julgar, você acha que deve falar com seu irmão sobre algo que ele esteja cometendo e talvez não esteja se importando, um julgamento sensato, no sentido de que um convite à sensatez, beleza. Agora, se você estiver fazendo isso, sendo que você quer apontar o erro do seu irmão, sendo que você faz muito pior do que ele, aí é hipocrisia, é um julgamento hipócrita. Deu para entender? E aí ele fala que o julgamento que eu fizer com os outros é o mesmo julgamento que eu vou receber. Mais uma vez, né? A forma como eu trato o meu irmão é como Deus vai me tratar. Portanto, se eu estou julgando o meu irmão por uma coisa que eu faço muito pior, eu posso até julgar. Mas sobre mim vai ser um julgamento mais pesado ainda. Porque o meu pecado é pior. Então, antes de julgar o outro, eu tenho que examinar a mim mesmo. Antes de julgar, que eu digo, não é julgar para condenar. Por exemplo, é mostrar a alguém que ele pode estar equivocado em alguma coisa, do ponto de vista cristão, bíblico. Certo? Você já vai ser julgado. Se você julgar o outro, você vai ser julgado 2 vezes. Depois aqui, ele faz uma comparação com cães e porcos, mas vou passar essa parte aqui porque os meninos estão cansados ali já. Depois aqui ele vai dizer sobre a persistência na oração. Peça, ele será dado. Temos que tomar cuidado com esse texto para não ficar parecendo que tudo que eu pedi na minha vontade, na minha vaidade, em tudo, Deus vai ter que me dar. Jesus aqui quer dizer, depois que ele ensina tudo como você tem que agir, ele está falando com os apóstolos aí, né? Depois que eu ensinei tudo que você tem que agir aqui, eu buscar o reino de Deus e a justiça, aí se vocês foram norteados por esse comportamento, peçam e vos será dado. E aí ele completa que ninguém que pede ao Pai o Espírito não receberá. Né? Ele fala assim, se vocês que são maus sabem dar a seus filhos o que é bom, imagine o Pai que está no céu não dará o Espírito Santo àquele que pedir.
Então, se você vive em justiça, busca a justiça, busca ser justo, busca a santificação de verdade, necessariamente você vai receber isso de Jesus. Ok? Vai acabar. Eu acho que dá para acabar o capítulo 7 aqui. Aí depois vem naquela parte que Mila falou sobre a árvore e seu fruto, para ter cuidado com os falsos profetas, porque você precisa conhecer, você conhece a essência, a espécie daquela pessoa, você conhece a espécie de uma árvore quando você olha para o fruto, da mesma forma a pessoa. Né? E não pode uma árvore boa, esse texto diz que não pode uma árvore boa dar fruto ruim, e nem pode uma árvore ruim dar fruto bom. Então, até para você analisar, por exemplo, uma pregação, você tem que conhecer, tem que ver o fruto dessa pessoa, para ver se essa palavra que está vindo de uma árvore boa ou não. E às vezes você pode se enganar. E o título, o texto começa, cuidado com os falsos profetas. Então, o objetivo com essa metáfora é especificamente os ensinos equivocados. Você tem que conhecer o fruto da pessoa para saber se a árvore é uma árvore boa ou não. Depois ele faz uma parábola aí sobre a casa na rocha e a casa na areia. Também tem muita música que fala sobre isso, né? O prudente e o insensato, fazendo também aí uma alusão ao livro de Provérbios, que usa o tempo inteiro essa dicotomia, prudente e insensato, prudente e tolo, sábio e tolo. E aí ele fala que aquele que edifica a sua casa com as palavras do Senhor, buscando a justiça, edifica a casa na rocha e nenhum dilúvio, nenhuma tempestade vai derrubar. Enquanto que aquele que não dá valor, a forma que a gente tem de filtrar os falsos profetas através do conhecimento dos seus frutos, e para a gente identificar os seus frutos e saber se isso é identificar os seus frutos e saber se isso vem de Deus ou não, a gente tem que conhecer os frutos que supostamente virão de Deus, né? Tá ouvindo ou tá cortando? Tá ouvindo, tá? Beleza. Então, aí Jesus nos chama a atenção sobre ter cuidado com esses falsos profetas. E aí, para finalizar esse capítulo 7 aí, percebam que ele está finalizando o Sermão da Montanha, né? Que é, como eu falei, talvez o sermão mais longo de Jesus aí. E aí, ele fala, depois de explicar todas essas coisas e de apresentar todas essas palavras que ele ensina aos seus discípulos, que pelo começo do texto parece, né? A princípio parece que eram só os discípulos que estavam ouvindo. Aí, nesse final do capítulo 7, vai dizer assim, quem ouve as minhas palavras e as pratica como um homem prudente, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a casa na areia. Ou seja, ele dá todo o manual para a gente, toda a regra do que a gente deve fazer, todas as orientações, e no final fala, isso aqui que vocês ouviram agora, e tudo isso que eu falei aqui, pratiquem e serão estáveis. Agora, não pratiquem não, que vocês serão totalmente instáveis e cairão a qualquer sopro. Né? O soprinho do lobo mau aqui já derrubar a cara da gente, se a gente não ouvir as palavras de Deus. E aí a gente percebe que o sermão se inicia em Jesus falando com os discípulos, mas finaliza aqui no capítulo 7. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Ou seja, Jesus começa falando para os 12 que se encostaram e de repente estava, eu imagino assim, Jesus sobe na montanhazinha, começa a falar, 12 ele acompanhando, de repente quando esse aqui não tá, galera, meu Deus, né, esse cara é demais, rapaz, olha o cara tá ensinando, é muita autoridade nas palavras. Deve ter sido fantástico, viu? Deve ter sido fantástico. Mas, enfim, algum comentário aí sobre o capítulo 7? Eu acabei passando um pouco mais corrido aí por conta do tempo delongado também. A gente já está com mais de 2 horas. Aí, sábado, a gente faz 8, 9 e 10, né? Isso. 8, 9 e 10. Certo.